Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, queridos irmãos, companheiros da Manaim. Nós estamos conversando essa série de devocionais para que possamos, esses 40 dias, estarmos orando e jejuando, pedindo a graça de Deus sobre o nosso ministério, assim como também agradecendo a Deus pelo que Ele fez durante o ano de 2014 e na expectativa e esperança de que 2015 seja um ano de vitória, um ano em que a mão do Senhor nos conduzirá para aquilo que Ele tem como propósito para a minha e para a sua vida e principalmente para o nosso ministério. O devocional de hoje nós vamos falar um pouco sobre Marcos capítulo 5, versículos de 21 até 35. Eu vou repetir, Marcos capítulo 5, dos versículos de 21 a 35. Eu queria, vai passar aí na tela o texto e eu vou estar lendo junto com você. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe, lendo o texto e ouvindo aquilo que Deus estará falando ao seu coração. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Bem, você acabou de ouvir agora esses versículos. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre Jairo, sobre esse homem que era um dos principais da sinagoga. Era um homem influente na sociedade, era um homem de bens, era um irmão com uma bagagem intelectual, um patrimônio teológico muito grande. Então, ele era alguém que viu o que Jesus fez. Provavelmente Jesus foi na sinagoga da qual Jairo coordenava. Então a sua filha estava doente. Apesar dele ser esse homem com uma certa respeitabilidade, etc., você percebe que ele tinha algo que o machucava, algo que o feria. A sua filha, você certamente tem algo aí de precioso que machuca o seu coração, que fere. Às vezes você está rindo, está brincando, está tudo bem, mas lá no fundo, quando você chega lá na tua casa, você sabe que alguma coisa não vai muito bem. E Jairo, ele vai até Jesus, ele intenta no seu coração ir até o mestre e pedir ajuda, e ele suplica ao mestre, dizendo: Mestre, minha filha está doente, mestre, eu preciso do Senhor. Então isso mostra que Jairo é um pai que ama os seus filhos, é um homem que se humilha perante o mestre, é um homem que de alguma maneira ele vai ao encontro de Jesus. Não importa como você vai ao encontro de Jesus, se muito alegre ou muito triste, pedindo ou agradecendo. O fato é, nós temos que ir ao encontro do mestre, nós temos que ir até Jesus pedindo a ele
que nos abençoe nesse dia, mostrando tanto a nossa gratidão quanto a nossa necessidade, mostrando, abrindo, rasgando o coração e dizendo: Mestre, o Senhor sabe da minha vida e sabe da minha necessidade. Ou então, pode ser o contrário: Mestre, eu vim hoje, nesse dia, apenas e tão somente para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito. E é interessante que quando Jairo vai para o Mestre, ele vai com uma certa intencionalidade, ele vai com um pedido, ele vai com alguma coisa que machuque e fere o seu coração. Ele quer uma cura. E qual é o resultado? É que todos aqueles que vão ao encontro de Jesus, todos aqueles que vão por um caminho, todos aqueles que vão com uma certa intencionalidade, a certeza é: nós voltamos diferentes. E não diferentes só porque ganhamos o que almejamos, mas diferente porque o Mestre tem um caminho sobremodo excelente. O Mestre tem algo de melhor. O Mestre tem alguma coisa que nós não imaginamos. Nós não temos a menor noção do que o Mestre tem. Quando vai por uma simples cura, sabe com o que ele volta? Veja aí na sua Bíblia. Ele volta com a ressurreição da sua filha. Significa dizer que ainda que essa área da sua vida esteja morta, ainda que essa área da sua vida esteja acabada, que todos disseram: acabou, é o fim, o Mestre tem algo mais. E se estiver morto, creia, o Mestre não vai só curar, não vai só dar uma ajeitadinha, não vai pôr uma cola, não vai emendar, ele vai fazer novo. E é o que é o novo? No caso de Jairo, a ressurreição. Por isso queria que você meditasse no dia de hoje: o que é que o Mestre pode fazer? Primeiro, como é que você vai até o Mestre? Segundo, o que é que o Mestre tem para você? O que é que ele pode fazer? O que é que ele... algo inimaginável. Vá com fé, crendo, e certamente ele fará aquilo que você não imagina, você não pode pensar, mas ele tem para realizar. No mais, tenha um bom dia e que o Mestre muito o abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.